Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui de novo para mais um estudo da Palavra de Deus, que a gente está fazendo assim, nessa forma bem descontraída, como que um encontro, como se nós estivéssemos juntos aqui, sentados à mesa e conversando sobre o Evangelho, aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho, compartilhando sobre a Palavra de Deus. Então, te convido a abrir a Bíblia, porque todo estudo das Escrituras você precisa ter a Bíblia nas suas mãos e fazendo anotações, marcações. Nós vamos passar por vários textos bíblicos, né? Os nossos estudos aqui são sempre baseados totalmente nas Escrituras, em textos bíblicos que nós vamos abrindo e vamos lendo, porque tudo aquilo que nós aprendemos deve encontrar a sua razão de ser nas Escrituras, no Evangelho de Cristo. Nós estamos fazendo um estudo sobre as bases do Evangelho, onde o objetivo aqui desse estudo é dar a você um entendimento dos elementos principais do Evangelho, os elementos que não podem ficar de fora. Então, se você não assistiu a introdução sobre esse nosso estudo, né? Te convido a assistir, ele tá aí o vídeo, né? Introdução das bases do Evangelho, porque vai ser muito importante para você ver primeiro esse vídeo, para depois a continuação aqui nesse primeiro estudo, nessa primeira introdução, até para relembrar aí para você que já assistiu, né? Nós demos uma passeada pelas Escrituras para ver se de fato esses três elementos que eu coloquei como os elementos basilares do Evangelho, se de fato eles se encontram nas Escrituras. E nós vimos esses três elementos na pregação do apóstolo Pedro, no início da igreja cristã, ali em Atos dos Apóstolos. Nós encontramos esses três elementos ali na mensagem dele. Nós encontramos esses três elementos nas cartas de Paulo. Nós pegamos um exemplo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e também demos uma passada rapidinha ali, comentamos na carta de Paulo aos Romanos, que é a sua principal carta, mais completa em termos de teologia, de sistematização da teologia, e nós vimos também esses três elementos de forma muito clara, né? Primeiro elemento das bases do Evangelho, pecado, a necessidade da confrontação do pecado. Segundo elemento, depois da confrontação do pecado, a exposição da justiça de Deus, o plano da salvação, né? O entendimento do que Deus fez em Cristo por cada um de nós. E depois, terceiro ponto, terceira base é a conversão, é o receber a Cristo, é a necessidade de sermos transformados, de morrermos para o mundo, vivemos para Cristo. Então, são três elementos principais, se a gente for trazer para três palavras. Base 1, pecado. Base 2 do Evangelho, justificação. Base 3, santificação. Então, são esses três elementos basilares que a gente vai encontrar em todo o Novo Testamento, tá? Então, aqui hoje, esse vídeo, a gente vai falar agora da base 1. Nós vamos falar de que nós precisamos reconhecer nossa condição de pecador, né? O pecado precisa ser confrontado, tanto quando nós vamos falar de Deus e tanto em nós precisamos ver, perceber o pecado em nós. Nós precisamos entender que nós temos uma natureza caída, sabe? Essa é a primeira base. Por quê? Eu vou trazer aqui uma palavra bonita, uma palavra em latim, né? Não sei se você já ouviu. Essa é uma condição sine qua non, ou seja, é uma condição indispensável, essencial. Não tem como você querer falar do Evangelho e abrir mão de falar do pecado. Para você receber o Evangelho, você precisa
olhar e se perceber pecador. Você, para anunciar o evangelho para alguém, você primeiro tem que falar da condição daquela pessoa de pecado. E por que que isso é um problema? Por que que esse ponto do pecado é um problema? Porque nós, os seres humanos, nós somos mestres em desviar a atenção de nós mesmos. Vou repetir, hein? Nós somos mestres em desviarmos a atenção de nós mesmos. Eu quero começar esse estudo aqui trazendo para vocês um exemplo de uma evangelização que eu fiz há um tempo atrás. Nós estávamos passeando com amigos e essa pessoa não era um cristão. Então, enquanto nós conversávamos à mesa, eu comecei a evangelizar essa pessoa, falar da palavra. E enquanto eu evangelizava ela começou a argumentar que ela tinha a sua própria maneira de se relacionar com Deus. E eu perguntei, e como que funciona esse teu relacionamento com Deus? E ele foi explicando, olha, eu vejo Deus em todas as coisas, eu vejo Deus na natureza, eu converso com Deus nos meus momentos a sós, busco viver uma vida correta, eu busco educar os meus filhos da melhor maneira possível. E ele comenta comigo como esse mundo está complicado, ele tem essa percepção da maldade no mundo e como ele busca viver de forma correta, ser honesto no seu trabalho, ser fiel à sua esposa, fazer o bem. E ele diz que tudo isso ele faz. E aí, na nossa conversa, eu então pergunto para ele, olha, então se você conversa com Deus, você fala com Deus dos teus anseios, das coisas que estão no teu coração, e eu perguntei para ele, mas como você ouve a voz de Deus? Através do que você escuta a resposta desse Deus? Se você, como colocou aqui para mim, busca ser uma pessoa correta, fazer as coisas da forma certa, você busca ser correto com base em que parâmetros? E então eu vou tentando mostrar para ele que ele precisa de parâmetros para ter uma resposta de Deus, para entender quais são os caminhos corretos para a vida. E vou explicando que ele precisa ouvir a voz de Deus através das Escrituras, conhecer Jesus, pelas narrativas dos evangelhos, e vou começando a falar para ele sobre a Bíblia, sobre o evangelho. Mas imediatamente quando eu começo a falar sobre Bíblia, sobre evangelho, sobre a palavra, ele vai associar isso que eu estou falando à religiosidade, ao estereótipo que nós falamos, sobre isso, sobre os falsos mestres, falamos muito no primeiro vídeo, na introdução sobre isso. E ele imediatamente, quando eu começo a falar de Bíblia, de Jesus, de Evangelho, ele associa aos estereótipos que ele conhece, que ele tem contato na vida dele, os estereótipos dos evangélicos aqui no nosso país. Então, qual que é a objeção que ele faz naquela nossa conversa? Ele vai dizer, olha, eu tenho parentes evangélicos, sabe? Eu conheço pessoas próximas a mim que são evangélicos e o testemunho da vida deles é terrível. E ele começa a me falar vários detalhes das pessoas que ele conhecia, que caminham próximo a ele, do testemunho que ele observava na vida dessas pessoas, na forma com que essas pessoas educavam seus filhos. E ele começa a dizer, olha, os meus filhos são mais educados que os filhos dos que se dizem crentes, dos que andam com a Bíblia, embaixo do braço.
O meu casamento é mais pacífico, é mais respeitoso do que o casamento dessas pessoas que eu conheço. E você percebe agora, olha o ponto que eu cheguei com ele. Parece que cheguei numa encruzilhada, né? E agora? Quero perguntar para você aí, o que você acha? Eu deveria naquele momento ter parado de evangelizar ele? Né? Para e pensa comigo aí. Afinal, ele sem a Bíblia, sem igreja, sem conhecimento de Cristo, mas ele é mais educado, é mais sábio no trato com a sua família que aqueles supostos, né? Obviamente supostos cristãos. E claro que a resposta é, de modo algum, eu deveria deixar de evangelizar essa pessoa. Primeiro porque o evangelizar, o falar de Cristo, o falar da necessidade da salvação é uma ordenança. O ide, né, que é essa ordem de Deus de falarmos do seu evangelho a todas as nações, você vai encontrar essa ordem em todo o Novo Testamento. São inúmeras referências a respeito disso. O próprio Jesus, ele deixa isso muito claro, né? Textos clássicos, como nós conhecemos no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São palavras claras de Jesus. Podemos pegar textos menos conhecidos, você pode pegar no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Esse texto, se você tiver com a sua Bíblia, abra ela, marque esse texto. João, capítulo 5, versículo 24. Olha só o que Jesus diz, olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha só, Jesus está associando aqui a vida eterna a quem ouve a sua voz. Ele não deixa uma outra opção, um outro caminho. A vida eterna está atrelada a ouvir a sua voz. Não está atrelada à religiosidade, a ritos, não. A vida eterna está atrelada a ouvir a voz de Cristo. Mas nós somos muitas vezes resistentes. Temos até vergonha como cristãos, às vezes quando confrontados, de afirmar que a salvação é exclusivamente por Cristo. Mas essa não é uma alegação minha, é uma alegação do nosso mestre. Cristo alegou em todo o seu ministério exclusividade, não existe outro caminho. Ele alega, olha, você quer ter vida eterna, você precisa me ouvir, você precisa vir até mim. Essa mensagem de exclusividade não é uma criação de cristãos radicais, não. Nós apenas estamos expondo de forma sincera e verdadeira aquilo que o nosso Senhor ensinou. Então, por que nós temos essa ordem de Jesus de forma tão explícita, né? De anunciar o seu evangelho a todos? Você vai encontrar Mateus 28, 19, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Marcos, capítulo 16, versículo 15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eis aqui a resposta de por que eu e você, nós temos que anunciar o evangelho para todas as pessoas. Porque se as pessoas fossem ser salvas, apesar da sua ignorância sobre o evangelho, então seria muito melhor eu e você não anunciarmos o evangelho. Concorda? Você tem lá uma pessoa que é
boa, procura fazer as coisas de forma correta, né? Cuida da sua família, uma pessoa honesta, piedosa. Por que então eu vou lá? Se ele vai alcançar a salvação vivendo daquela forma, e eu vou lá e vou levar o evangelho para ele, e de repente ele vai dizer, não, isso aí eu não quero acreditar nessa história de Jesus morto, ressuscitado. E aí aquele que tinha salvação porque era correto, ele agora, porque eu falei do evangelho para ele, ele perdeu a salvação? Não. Você vai ter um exemplo muito interessante disso que a gente está falando aqui, lá em Atos capítulo 10. Né? A gente não vai ler toda a história, porque a história é bem grande, mas depois você pode, com o tempo, marca aí Atos capítulo 10 e estuda essa história, que ela é muito, muito interessante. A história de Cornélio, um centurião, né? No momento ali da expansão do evangelho. E Cornélio, a Bíblia vai dizer que ele era um homem piedoso, justo, e ele era bom. Mas mesmo assim, Deus cria toda uma estrutura, toda uma história que a gente vai ver narrada ali, para que Pedro fosse até na casa de Cornélio, levar as boas novas do evangelho, para que então sim a salvação chegasse na casa de Cornélio. Então, aqui muitas vezes está o problema, é que lá no fundo, muitos de nós acreditam que para ser salvo, que na verdade a gente precisa ser bom. E o grande problema qual que é? O grande problema é que não existe ninguém que seja bom. Não há ninguém bom. E apesar disso estar muito claro na Bíblia, é um outro ponto, que nós somos muito resistentes para essa verdade. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Vamos ver só. Aqui a gente está vindo na sequência de Romanos. Paulo acabou de falar no capítulo 1 e 2 sobre como toda a humanidade está debaixo do pecado. Ele vai falar os gentios, que são os que não são judeus, estavam debaixo do pecado, condenados, e também os judeus que, tendo a lei, não conseguiam obedecê-la. E aí, então, Paulo vai dizer, olha lá, Romanos, capítulo 3, versículo 9, presta atenção. O que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, ou seja, ele está falando aqui de toda a humanidade. Judeus, o povo escolhido de Deus, e os que não são judeus, ou seja, toda a humanidade está debaixo do pecado. E aí Paulo vai citar o texto do Antigo Testamento, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém, nenhum sequer. E aí o texto vai seguindo esse raciocínio, essa mensagem, e a gente pode chegar no texto bem conhecido, né, da maioria das pessoas, no versículo 23 desse mesmo capítulo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória, afastados da presença de Deus. Todos, não há exceção, toda a humanidade. E aqui a gente pode então voltar, né? Eu lá sentado na mesa, conversando, evangelizando aquela pessoa. Sabendo de tudo isso, desses textos que nós acabamos de ler, da minha responsabilidade e dever de anunciar o evangelho, e da perdição de todo aquele que não confessa Cristo como Salvador.
sabendo de tudo isso, eu devo deixar de evangelizar ele porque ele é bonzinho? De modo algum, né? O que eu vou tentar fazer na nossa conversa, nesse momento? Eu vou tentar fazer ele enxergar o seu pecado. Esse é o objetivo, porque até o momento, o que ele consegue ver de forma muito fácil? Ele consegue ver o pecado dos religiosos, né? Que hoje, né, por causa da mídia, da exposição, da internet, está muito claro os pecados, os falsos mestres, os estereótipos de religiosidade, pessoas que fazem de tudo para mostrar que são santas, mas dentro do seu coração estão perdidas. Então isso fica muito fácil de ver, e ele percebia isso de forma muito fácil. A hipocrisia dos falsos cristãos, dos religiosos. E ele conseguia ver também o pecado dos maus, né? Ele se compara, eu não roubo, né? Nunca matei ninguém. Então ele consegue ver o pecado externo. Então o que na nossa conversa ali, o que eu vou me propondo é avaliar a conduta dele à luz do Sermão do Monte. Porque qual que é a nossa ideia aqui? Se você já quiser ir abrindo, Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5. Qual que é a minha ideia? A gente precisa elevar o nosso padrão de comparação. A gente precisa levantar a régua. Talvez você que esteja assistindo pense assim, olha, eu faço tudo certinho, eu cuido, eu nunca fui ladrão igual tais pessoas aí que eu conheço, tanto que a gente escuta na televisão sobre roubos. Eu nunca fiz isso, nunca fui infiel à minha esposa, eu não trato mal meus filhos, e você se julga bom. Mas o nosso padrão, a régua que nós devemos nos comparar, não é essa, não são os outros, não é o mundo, porque no dia do julgamento final, no dia da volta de Cristo, o padrão de julgamento, para mim e para você, não vai ser as outras pessoas. O padrão de julgamento é o padrão de Deus. Esse vai ser o padrão pelo qual eu e você vamos ser julgados. E é por isso que nós precisamos ir à Bíblia para encontrar qual que é essa régua de medida. E lá em Mateus capítulo 5, dá uma olhada lá, qual foi o padrão que Jesus deixou para nós. Versículo 21, olha só. Jesus está lá com aquelas pessoas, anunciando para eles o Evangelho, e vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito? O que foi revelado para vocês de forma progressiva? As Escrituras são uma revelação progressiva. Todo o Antigo Testamento anunciando o Messias que viria, nos dando entendimento do que é o sacrifício no templo. Toda a Escritura é isso, é algo progressivo. O Evangelho vai chamar tudo aquilo de sombra, e agora a realidade é Cristo. Então Jesus chega à realidade profunda. Então ele está dizendo, olha, vocês ouviram tudo que foi dito? Não matarás. Mas assim, isso é só a pontinha do iceberg. Não matarás. Eu digo uma coisa para vocês, que se vocês se irarem contra seus irmãos, você já está sujeito a ser julgado. Aí já começou a ficar complicado, né? Qual de nós nunca se irou contra outra pessoa? E Jesus está afirmando, olha, se você já se irou, já alimentou no seu coração a raiva, você já é culpado do mesmo pecado. Aí continua, Mateus capítulo 5, versículo 27. Jesus vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás.
Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E Jesus começa a deixar tudo muito difícil, hein? Se você olhou para alguma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. E Mateus 5,44, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Começa a perceber aqui, querido, que a régua de Jesus é bem alta, é inalcançável por mim e por você. Só quando Ele nos ordena, amem ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Quem de nós é capaz de fazer isso? Amar o Senhor acima de tudo, colocar o seu reino acima de tudo. Mateus capítulo 5, versículo 20, o que Jesus vai dizer no começo desse sermão, lá no início. Olha só, capítulo 5, versículo 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha, você consegue perceber a seriedade disso? Que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, porque senão Jesus está afirmando, você não vai entrar no reino dos céus. Isso é algo que passa muitas vezes desapercebido por nós, porque a gente só associa os fariseus e os mestres da lei ao lado ruim deles, né? Mas se você for ver o começo da história deles, como eles começam com o intuito de justamente se separarem do mal, do pecado, e eles são extremamente zelosos, homens de muita oração, homens de muito estudo da Bíblia, estudavam todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, o tempo todo, decoravam textos bíblicos inteiros, um zelo tremendo, cultuavam a Deus, passavam o dia no templo, cultuando, se preocupando. E nesse ponto, são um exemplo para nós, no zelo. Claro que nós sabemos que eles se perderam em meio a isso. Nós vamos ver um pouco sobre isso, por que eles se perderam. Mas olha o que Jesus diz, se a nossa justiça não for superior a deles, não entra. E você, depois de tudo que a gente falou, que nós conversamos aqui, você ainda acha que alguém consegue ser bom? Alguém nesse mundo, qualquer pessoa nesse planeta Terra, consegue ser bom? Mateus 7,21, um pouquinho para frente de onde a gente está, a folha ali, né? Olha o que Jesus fala. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Será que algum de nós aqui é capaz de falar que nunca cobiçou nada? Que nunca olhou para a vida de alguém e não cobiçou? Que nunca sentiu inveja? Ou que nunca se percebeu em alguns momentos sendo arrogante? E esse é o ponto que eu queria chegar aqui e provar, né? Naquela minha conversa com ele, enquanto estava tentando apresentar para ele o Evangelho. E esse é o ponto que todos nós precisamos entender, que todo ser humano é impuro, todo ser humano é pecador. Não existe alguém que você diga, mas esse é tão bonzinho, ele viveu
sem incomodar ninguém. Não existe nenhum bom, nenhum sequer como a gente viu aqui. Bom, então a gente chega aqui nesse ponto e você diz, ok, você me convenceu, né? Não pelos teus argumentos, mas pela Bíblia, que de fato eu sou pecador. Verdade, é inegável. Eu concordo. E talvez aí você esteja perguntando, né? Mas e por que isso aí é tão importante? Por que você está enfatizando tanto isso? Sabe? Qual que é o teu objetivo? Evangelizar dessa forma, tentar provar para a pessoa que ela é um pecador. Você quer deixar essa pessoa desesperada? Angustiada? Olha, é mais ou menos isso, tá? Causar o desespero na pessoa. Por que isso? Por que eu digo isso? Não sei se você já conhece, ouviu falar em Jonathan Edwards. Nós gostamos muito de ouvir falar em avivamento, né? Palavra, muitas pessoas buscam isso. Nós precisamos de grande avivamento e de fato precisamos de grandes avivamentos. E Jonathan Edwards foi um grande avivalista do século XVIII. Mas uma das suas pregações mais conhecidas, mais famosas, é justamente a pregação que tem por título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele expõe o pecado das pessoas que estavam ouvindo. E ele expõe de uma forma tão forte, tão intensa, que dizem quem estava lá naquele dia, os relatos, que as pessoas se agarravam nas colunas do templo com medo de serem tragadas para o inferno. Tamanha foi a consciência de pecado gerada no coração delas. Mas é justamente esse o ponto. Nós queremos o avivamento. Mas achamos estranho uma pregação como essa, onde um pastor fica falando a pregação toda sobre o pecado. Ah, que desnecessário. Não, queridos. Isso não é só importante, falar sobre o pecado, confrontar o pecado das pessoas e o nosso. Isso é, como nós falamos lá no início, é condição sine qua non. É inegociável. Se você não se percebe perdido, pecador, miserável, se você não se sente, como eu disse, ali desesperado, então por que você iria procurar um Salvador? Essa é a grande questão. Se você não consegue enxergar a sua miséria, o seu pecado, então por que buscar a Cristo? Qual é a necessidade de buscar o reino de Deus, de caminhar com a igreja, de buscar o Evangelho de Cristo? Quando que você busca um médico? Ora, quando você se percebe doente. Se você não percebe nada de errado no seu corpo, de doença, você não vai buscar um médico. Mas quando você se percebe doente, você busca um médico. É por isso que precisamos dessa consciência do pecado. Porque daí sim, com a consciência do pecado que há em mim, eu vou perceber a minha total necessidade de Cristo. O quão desesperadamente nós precisamos de Cristo. Porque você olha, então, todas as exigências que a gente viu no Sermão do Monte e você diz, olha, para mim isso aí é impossível. Tudo aquilo que a gente leu ali é impossível. Mas olha o que Jesus vai dizer. Olha lá, Mateus capítulo 5, versículo 17. Abre lá sua Bíblia e assinala esse texto. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Olha só, sublinha essa palavra, eu vim cumprir.
Aquilo que eu e você somos incapazes de fazer, aquilo que para nós é impossível, Jesus diz: eu vim cumprir. Ou seja, você apresenta um problema para a pessoa que você vai evangelizar ou para você mesmo, você se confronta com o seu pecado e depois entra com a salvação, com a solução. Ele cumpriu. Ele veio aqui na terra. O próprio Deus se fez homem para cumprir. A nossa confiança dessa forma não está em nós, porque sabemos que somos incapazes de cumprir a lei perfeita de Deus, mas a nossa confiança está naquele que cumpriu toda a lei. Somente nele vai estar a nossa esperança. E aqui eu quero trazer para você a parábola do fariseu e do publicano. Talvez você conheça. Por que Jesus conta essa parábola? Abre lá em Lucas, capítulo 18, para a gente ver essa parábola junto. E antes de contar, Jesus explica. O texto, Lucas ali nos explica por que Jesus conta isso. Olha lá, capítulo 18, versículo 9. Olha lá, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus vai contar essa parábola justamente por causa disso que nós estamos falando aqui. Daqueles que confiam na sua própria justiça, que acham que têm capacidade de viver de uma forma correta, a ponto de se mostrarem justos diante de Deus, por causa da sua capacidade de viver corretamente. É para esses que Jesus conta essa parábola. Não confie em sua própria justiça. O fariseu está lá na parábola, todo orgulhoso, dizendo: olha, eu não roubo, eu não adultero. E ele olha até com desprezo para o publicano: eu não sou como esse aqui. E a parábola traz o lado oposto, traz o publicano. Aquele que fez isso que nós estamos falando no nosso estudo até agora, aquele que olhou para si, enxergou o seu pecado e disse, batendo no peito: eu sou pecador. E nessa parábola de Jesus, quem vai justificado para casa? Quem vai perdoado para casa? O publicano. Os dois são pecadores, tanto o fariseu quanto o publicano. Os dois precisam de Deus, assim como nós vimos que todos precisam. Mas aquele que continua acreditando na sua justiça, de que ele é melhor que os outros, de que ele é bom, de que ele vive corretamente, esse vai condenado. Mas o que bate no seu peito reconhecendo sua miséria, esse vai justificado. Então, esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui. Não procure estabelecer sua justiça própria. Olha o que Paulo vai falar de seus irmãos judeus, lá em Romanos capítulo 10, versículo 3. Abre lá, que é um texto muito, muito precioso. Romanos 10, 3, olha só. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, olha só o que ele está falando que os judeus fizeram. Eles ignoraram a justiça que vem de Deus e procuraram estabelecer a sua própria. Dessa forma, quando você procura estabelecer a tua justiça própria, eu consigo viver sozinho, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso de igreja, eu não preciso daquilo que Jesus deixou para mim. Eu consigo estabelecer minha própria justiça, meu próprio modo de viver. Eu sou capaz de fazer escolhas corretas sozinho. Para que ler a Bíblia? Para que me juntar com crentes? Não se submeteram à justiça de Deus. Quando você tenta estabelecer a sua própria justiça, o seu próprio modo de viver, eu vivo da minha maneira, você não se submete à justiça de Deus. Percebe essa sequência aqui no texto de Romanos? Quando você não percebe o seu pecado,
Quando você não tem o seu pecado confrontado, você começa a estabelecer seu próprio senso de justiça, do que é certo, do que é errado. Você vai estabelecendo seus padrões. E dessa forma você não busca a justiça de Deus. Essa sequência que o texto traz para nós. E se você hoje participa de uma comunidade, de uma igreja em que não fala do pecado, que não confronta o pecado, sai correndo daí. Um lugar onde o pecado não é confrontado, um lugar onde o pecado é relativizado, sai correndo. Porque eles não pregam o Evangelho. Não pregam o Evangelho de Cristo. Olha como Jesus começa a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 17. Esse aqui você tem que abrir, tem que sublinhar na sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. O que Jesus começou a pregar? O que vem aqui depois dos 2 pontos? Como eu amo vocês, meus queridos. Não é isso que o texto diz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. A sequência do Evangelho deixada pelo nosso mestre é essa: confronto com o pecado, arrependimento, buscar a justiça de Deus. E aí talvez você pergunte: que justiça é essa? Quando você fala em justiça de Deus, o que isso significa aí? E essa vai ser justamente a segunda parte do nosso estudo, as bases do Evangelho. Compreender que justiça é essa, né? Nós estamos falando do pecado, da confrontação com o pecado. E depois nós vamos falar justamente disso. Quando você for confrontado, você vai sentir uma necessidade plena, um desespero total de entender que justiça que Deus preparou para mim, porque eu sou incapaz. E aí nós somos lançados na nossa segunda base do Evangelho, o plano da salvação, a justiça de Deus. Mas sempre antes disso, nós temos que ser confrontados com o pecado. João Batista, tão conhecido de todos nós, foi aquele que nós ouvimos dizer que preparou o caminho de Cristo. E qual que era a mensagem dele? Aquele que prepara o caminho para a vinda do Messias. Lucas capítulo 3, versículo 3, olha o que ele diz. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento. Para quê? Para perdão de pecados. Essa sempre vai ser a preparação para recebermos a Cristo. Sempre. Não existe como alguém receber Cristo sem ser confrontado do seu pecado, sem entender a profundidade do seu pecado. Enquanto você for incapaz de olhar para você mesmo e perceber o quão miserável, o quão pecador o quão incapaz você é de agradar a Deus, de viver uma vida agradável a Deus, de amar o reino de Deus de forma plena, o quão imperfeito eu e você somos diante de um Deus santo. Enquanto não há verdadeiro arrependimento no nosso coração, enquanto isso não acontece, você está desprezando a verdadeira razão pela qual Cristo veio. Porque não há razão maior pela qual Cristo veio nessa terra senão salvar pecadores. A razão maior da vinda de Cristo não é porque ele veio para te ensinar o caminho do sucesso, sabe? Ensinar você, pega o código para você ficar rico, próspero. Ele não veio para fazer você ser rico e as pessoas dizer: olha só, esse conquistou, esse se tornou alguém na vida.
De modo algum. Ele veio não para te ajudar a conquistar o mundo, não, ele veio para tirar o mundo de mim e de você. Foi para isso que ele veio. Salvar eu e você dos nossos pecados. E talvez você, enquanto assiste esse vídeo, esse estudo, você possa achar que eu estou dando uma ênfase exagerada ao pecado. Mas como eu disse, na próxima mensagem nós vamos falar do amor, nós vamos falar da graça, nós vamos falar da justificação. Vai ser um estudo maravilhoso que eu já estou preparando e já sendo grandemente edificado por ele. Mas é o que a gente falou na introdução. Esse é o evangelho todo. Esse é o evangelho todo. Ele não pode ser pregado pela metade. Você não pode começar pela justiça, pelo amor, pela graça. Porque não é assim que Cristo nos apresenta o evangelho dele. O evangelho não é meu, o evangelho é dele. É ele que determina como deve funcionar e como deve ser anunciado. Coloco aqui para finalizar as palavras de John Wesley, né? Outro avivalista bem conhecido, né? Olha o que ele diz: antes que eu possa pregar o amor, a misericórdia e a graça, tenho que pregar o pecado, a lei e o juízo final. Veja só como é que era a mente dos grandes avivalistas Jonathan Edwards, John Wesley. Antes de amor, misericórdia e graça, precisamos pregar o pecado, a lei, o juízo final. E talvez às vezes você se pergunte: como é que eu posso fazer para ter mais dedicação, mais zelo, para não assistir apenas, né, o começo de um vídeo e depois desistir e largar, né? Você pergunte: poxa, o que eu posso fazer? Como que eu me desperto para uma busca intensa da palavra de Deus, para que eu tenha mais disciplina na oração, no estudo da palavra? Eu tento começar, mas não consigo. E se você perguntar para mim, sabe, como é que você consegue? Por que você há tantos anos estuda a Bíblia e você conseguiu adquirir disciplina e constância? Será que foi porque em algum dia eu olhei para dentro do meu coração e eu vi grande virtude para buscar a palavra de Deus? Vi que eu era diferente, que eu era realmente uma pessoa muito diferenciada e virtuosa e boa e de bom coração? Não, querido, de forma alguma. Eu olhei para dentro de mim, olhei para dentro do meu coração. Eu fiz como o salmista: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração. E o que eu vi foram trevas. Eu vi foram caminhos maus. Eu vi capacidade para coisas terríveis. Eu vi tudo aquilo que nós estudamos aqui. O que Jesus diz: olha, do teu coração só vai sair coisas ruins, de tudo que é mal. E eu vi isso. E eu percebi essas trevas, e eu percebi esse mal. E isso me desesperou de um jeito. E ver as trevas no meu coração me lançou num caminho de busca intensa pelo aquele que diz: eu sou a luz do mundo. Eu disse: eu tenho trevas, eu preciso daquele que é a luz. Aquele que diz: olha, venham até mim. Eu sou a luz, eu sou o pão vivo. E por isso, e essa é a razão pela qual eu busco a luz de Cristo de forma tão intensa, há tantos anos. Não há um único dia que eu não acorde, em que eu não sinta uma necessidade tremenda
de buscar a palavra de Deus, de alimentar meu coração, simplesmente porque eu percebo que o pecado que há em mim é muito poderoso e eu sou incapaz de vencê-lo sozinho. O que grita dentro de mim é o que Paulo grita em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é o que grita dentro de mim. Miserável homem que sou, quem que pode me livrar do corpo dessa morte? E a grande mensagem, a grande esperança minha e sua é o que Paulo fala na sequência, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer: mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é o que nós vamos ver no próximo vídeo, no próximo estudo. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que providenciou para nós um plano de salvação, uma justiça. Amém, queridos? É esse estudo que eu queria deixar com vocês. Precisamos compreender nossa miséria. Precisamos nos sentir desesperados, para que então possamos receber a justiça de Deus. Amém, queridos? Eu te aguardo no próximo vídeo, o vídeo 2 das bases do Evangelho. Estou lembrando aqui, sempre esqueço de falar, se você está assistindo até o final, dê ali o seu joinha, marque, se inscreva no canal para quando vir os novos vídeos aparecer ali para você, ok? Mande para quem você achar interessante, que esse vídeo seja edificante para a sua vida. Amém, meus queridos? Um abraço para vocês e até o próximo estudo nosso.